Olá pessoal, hoje eu trouxe o tema para falar diretamente com as mulheres, né? Então hoje o tema são dicas gerais, né, para vocês conseguirem ter um período menstrual um pouco mais leve, um pouco mais confortável, digamos assim. Então, em um texto, em um vídeo anterior também, eu já falei das fases do ciclo menstrual e que cada fase ela tem uma predominância de um dosha, né? Então, só pra gente retomar. Então, na fase da menstruação mesmo, quando a gente está menstruando, o nosso vata, ele tá mais em evidência no nosso corpo, né? Ali, então, até o primeiro, quarto dia do ciclo, do quinto ao 14º dia, onde a fase proliferativa, a gente tem o kapha mais prevalente e depois nos últimos dias ali do ciclo, do 15º ao 28º, a gente tem a fase secretora, a gente tem a predominância aí do dosha pitta, né? Então, no período que a gente está menstruando, que o sangue está saindo do nosso corpo, o vata, ele tá mais forte no nosso corpo. Por quê? O dosha vata, ele é justamente o dosha responsável pela expulsão, pela descida do sangue pelo nosso corpo e pela expulsão, pela saída do sangue. Então, se o vata não está trabalhando corretamente, esse sangue não vai sair adequadamente também. Então, se por algum motivo, seja pela alimentação, seja pela rotina, seja pelo emocional, né, da mulher, se esse dosha ele se encontra agravado durante o período menstrual, a mulher ela pode se queixar de algumas situações, né? Como, por exemplo, dores, né? Seja uma enxaqueca, uma dor lombar, seja muita cólica, né? Insônia, ela pode se queixar também de intestino preso, de gases, né? Então, essas são algumas queixas que algumas mulheres apresentam quando o dosha vata está em desequilíbrio, ele está agravado. Então, quando a gente pensa em dor, a gente pensa em desequilíbrio do dosha vata, em aumento desse dosha vata. Por isso que é importante, nesse período, a gente tentar ter uma rotina e uma alimentação voltadas para pacificar esse dosha, né? E não deixar com que ele agrave muito. Bom, no Ayurveda a gente usa o princípio de semelhante aumenta semelhante e oposto reduz oposto. Ou seja, se a gente sabe que o dosha vata possui as características de frieza, de secura e de leveza, a gente tem que colocar no nosso dia a dia, principalmente na alimentação, alimentos que tenham características opostas, né? Como características como oleosidade, untuosidade, né? Alimentos mais pesados e alimentos quentes, justamente para pacificar esse dosha vata, né? Isso de uma maneira geral, tá? Então, as mulheres que já têm um dosha vata mais predominante na sua constituição ou mulheres que tendem a agravar esse dosha muito facilmente, elas têm que tomar muito cuidado justamente nesse período menstrual para ter uma menstruação um pouco mais tranquila, né? Então, essas dicas, de uma maneira geral, obviamente, elas ajudam a controlar o dosha vata, né? Que durante a menstruação já se encontra um pouco mais forte no nosso corpo, né? Principalmente aquelas mulheres que sofrem de dor, independente do tipo de dor, enxaqueca, cólica, né? Elas têm que tomar muito mais cuidado. Então, o que uma mulher que está menstruando deveria evitar nesse período da menstruação? Então, evitar alimentos muito secos, alimentos e bebidas geladas e congelados, evitar o excesso de pimenta, evitar ingerir alimentos crus, então toda comida que for crua, inclusive saladas cruas, evitar refrigerante, o excesso de açúcar branco, açúcar refinado, farinha refinada, alimentos processados industrializados, evitar bebidas estimulantes como café, chá preto, chá mate, e dar preferência a alimentos que sejam quentes, untuosos, oleados, bebidas mornas e quentes, alimentos bem cozidos, chazinhos, né, como erva cidreira, como erva doce, também ajudam bastante. Bom, a gente sabe também que tem muitas mulheres que sofrem com a TPM, a tensão pré-menstrual, né? Só que cada mulher apresenta um sintoma, um sinal diferente da outra, né? E dentro do Ayurveda, essas queixas de TPM, de incômodo antes da menstruação, também revelam um desequilíbrio dos doshas pra gente. Tudo é explicado pelo equilíbrio ou desequilíbrio dos doshas, né? E a TPM não é diferente. Então, por exemplo, uma mulher que se encontra mais irritada, ela fica muito nervosa, ela não tem paciência, ela fica com ódio do mundo e de qualquer pessoa que aparecer na frente dela.
é uma mulher que provavelmente ela tem ela está, não é que ela está com um desequilíbrio do dosha Pitta. Essa mulher, ela também pode ter muitas acnes, espinhas durante o período menstrual, ela pode apresentar alguns episódios de diarreia, então o intestino ficar mais solto, ela pode ter sensação de azia, de queimação no estômago também, tá? Outras mulheres, elas se queixam muito de retenção de líquido, que o seio fica inchado, que ela fica toda inchada, a mulher ela fica mais triste, ela chora por qualquer coisa, ela fica muito sensível emocionalmente. Então, essas mulheres, provavelmente, elas estão com desequilíbrio do dosha kapha. Já as mulheres que estão com desequilíbrio do dosha vata são aquelas mulheres que sofrem muito com dores antes da menstruação, né, na TPM. Então, elas têm muita cólica, elas têm enxaqueca, elas têm dor lombar, então elas sentem muita dor, elas podem se sentir muito ansiosas, podem ter insônia, pode ter também queixa de intestino preso, de gases também, né? Então, a gente viu que existem vários sintomas e cada sintoma está correlacionado com o desequilíbrio de um dosha, né? Só que aqui a gente não tá querendo rotular ninguém. Ah, a minha TPM é uma TPM Pitta, a minha TPM é uma TPM Kapha. Não é isso, né? Aqui a gente não tá para rotular nada nem ninguém, a gente não precisa de mais um rótulo. Na verdade, a gente tá aqui para ensinar vocês, para vocês entenderem como que funciona essa dança dos doshas e o que cada desequilíbrio de cada dosha pode representar no nosso corpo feminino, né? Então, assim, resumindo, cada mulher, ela é única, né? Então, não dá pra gente colocar em caixinhas. Ah, essa daqui é TPM Kapha, então vai ter que fazer isso, isso e isso. Então, na verdade, o tratamento, ele sempre deve ser individualizado de acordo com as queixas que a paciente traz pra gente, né? Então, é o que eu falei, às vezes uma mulher, ela pode ter os sintomas dos 3 doshas desequilibrados, né? Então, ou de 2 doshas. Então, sempre o tratamento é individualizado, né? Então, aqui eu trouxe algumas orientações gerais para a gente conseguir controlar o nosso vata, porque se você é mulher e se você menstrua, durante a sua menstruação, o seu dosha vata, o kapha não, o seu dosha vata, ele vai estar mais forte, mais dominante no teu corpo, justamente para esse sangue poder sair do seu corpo. Só que o problema é que se ele agrava demais, você vai ter problemas como dores e outras queixas. Então, aqui foram dicas gerais para vocês tentarem manter esse dosha um pouco mais equilibrado no período da menstruação, mas que vocês entendam que cada mulher precisa de uma orientação específica voltada para a sua queixa. Às vezes a sua queixa é diferente da minha queixa, que é diferente da queixa da minha vizinha, e não existe uma fórmula mágica ou uma receita mágica ou um tratamento mágico que é direcionado para TPM geral. Não, cada mulher precisa de alguma coisa, o seu corpo necessita de uma coisa diferente do outro corpo, né? Por isso que os tratamentos devem sempre ser individualizados, né? Então, e eu acredito que assim, o Ayurveda pode sim ajudar vocês a se reconectarem com o corpo de vocês, a conhecerem alguns sinais, sintomas, entender o que o seu corpo tá precisando e o que o seu corpo tá sentindo não, tá pedindo, na verdade, né? Então, acho que o Ayurveda é uma ótima ferramenta para vocês encontrarem um pouco mais de equilíbrio. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema também e eu espero vocês no próximo tema e no próximo vídeo. Obrigada!